Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se vocês notarem aqui hoje, eu estou dentro de um automóvel. Mas por que eu estou dentro de um automóvel? Porque o tema da aula hoje é um tema super importante para todos nós. A gente vai conversar sobre a indústria brasileira. A gente vai falar basicamente da história que ela tem. A gente vai falar a localização dela, os tipos de indústria e assim por diante. Eu acho que eu vou deixar a história em si um pouquinho mais ao final do vídeo, então segura aí e vamos lá. Quando a gente fala de indústria brasileira, a gente pode classificar ela de várias formas. Uma das formas que a gente tem que classificar é o objetivo que essa indústria tem. Por exemplo, tem a indústria de base, se vocês já ouviram falar ou não ouviram falar, eu vou estar aqui explicando. A indústria de base é aquela que vai basicamente pegar a matéria-prima e vai fazer o quê? Vai transformar essa matéria-prima. Tá? Por exemplo, minério de ferro. Vou pegar lá e vou misturar com o carvão mineral, por exemplo, e através dele eu vou ter a energia para fazer essa atividade, transformar ele em aço. Isso é basicamente uma indústria de base. Depois nós vamos ter a indústria intermediária, tá? A indústria intermediária é aquela que produz basicamente equipamentos, máquinas que vão ser utilizadas na indústria de produção de bens de consumo, tá? Por que eu estou aqui dentro do carro, tá? Aqui está a chave dele, aqui eu tenho plástico, aqui eu tenho metal. Tá? A indústria de bens de consumo, ela pode ser classificada em quê? Bens duráveis, aqueles que duram por muitos anos, como geladeira, como móveis, claro, alguns exemplos de móveis, lógico, né? Carros, bicicletas, motocicletas e assim por diante. Nós vamos ter também a indústria dos bens não duráveis, que entra até alimentos ali, por exemplo, agroindústria, eu vou produzir ali a embalagem do alimento, calçados, roupas e assim por diante. Temos diversos tipos de indústria no Brasil. Nós temos algumas que eu já citei aqui, em outras palavras, como a indústria automobilística, nós temos a indústria eletrônica, a indústria moveleira, couro calçadista, a indústria de alimentos, a questão da indústria ligada ao petróleo, por exemplo, o petróleo, eu vou usar o petróleo, eu vou transformar em quê? Lá na refinaria. Eu vou transformar em plástico, combustível, tudo que vem realmente do petróleo, que é um combustível fóssil, certo? E boa parte da energia obtida por esse petróleo aí é utilizado basicamente na nossa vida, é o tal da queima dos combustíveis fósseis, usinas termoelétricas, como é o caso também da utilização do carvão. Quanto à localização dessas indústrias, a localização das indústrias estão obviamente ligadas ao que? A questão histórica. A maior parte da indústria brasileira está localizada no litoral do Brasil, especificamente no Sudeste e também no Sul. Só que no Sudeste, muito mais em exemplos e quantidades de indústria. Por que o Sudeste? Porque a gente tem que lembrar que a industrialização do Brasil ela é conhecida como uma industrialização tardia. Por que ela é considerada tardia? Porque até 1929, o que nós tínhamos economicamente? A base da economia do Brasil era o café. E durante muito tempo o café trouxe muito recurso. E aonde era produzido esse café? Esse café era basicamente produzido ali no Sudeste, devido a questões de solo, principalmente de clima. E essa produção trouxe muito dinheiro e, consequentemente, um investimento muito grande em infraestrutura, que depois eu vou estar comentando com vocês, porque a infraestrutura ela é muito necessária para a indústria, tá? Enfim, então antes de 1929, o Brasil tinha alguma indústria ali, tinha para o seu mercado interno coisas de roupas, calçados, móveis e assim por diante.
Então, a partir de 1930 ali, com Getúlio Vargas, nós vamos ter então um programa de industrialização do Brasil, basicamente com a criação de indústrias ligadas ao setor do petróleo, ao setor do carvão, ao setor dos minerais. Nós temos exemplos aí como a mineradora Vale do Rio Doce e a questão da Petrobras. Uma política adotada nesse meio tempo aí, a substituição das importações. Então, criar indústrias para atender o mercado interno. Essa política da substituição das importações não é porque o governo ele queria, vamos mudar tudo assim, não, gente. Não, porque nesse meio caminho aí a gente tem que lembrar que teve a Segunda Guerra Mundial e os países pelos quais o Brasil comprava muita coisa, como Inglaterra, Estados Unidos ou alguns outros países da Europa, estavam em guerra. Então eles estavam preocupados em atender o mercado deles, o mercado interno deles, certo? O tempo foi passando e essa política aí foi predominante no Brasil. Até a gente chegar no governo JK, vamos dizer assim. O que acontece resumidamente no governo JK? A gente tem a questão de Brasília, né? A questão de Brasília vai incentivar a construção de várias rodovias no país. E a gente começa ali, já no JK, fazendo um gancho aos meios de transportes, deixar a ferrovia de lado. A ferrovia que era muito utilizada no Brasil, ou seja, a utilização de trens. O que aconteceu? A indústria em si foi aberta para o capital estrangeiro. Muitas indústrias de automóveis vieram para o Brasil. Esse era o grande destaque, certo? A produção de carros através de empresas transnacionais de outros países, como vocês conhecem algumas empresas, Chevrolet, Volkswagen, depois Fiat e assim por diante. Essa política do JK de colocar a indústria respeitou a infraestrutura basicamente do país. Foi implantado bastante mesmo ali no Sudeste e também alguma coisa aqui no Sul. Sai o JK, entra os militares. Economicamente, os militares vão ter a sua economia dividida em 2 décadas, assim, que daqui a pouco eu dou uma mencionada para vocês. Mas o que eles fizeram basicamente? A questão dos esquemas industriais. Eles, de certa forma, descentralizaram a indústria, ou seja, tiraram do Sudeste o foco e espalharam pelo Brasil. Qual é o grande destaque? A Zona Franca de Manaus, que até hoje é importante. O Brasil é extremamente importante. Muitas coisas que nós usamos vêm de lá. É só vocês olharem se algum equipamento eletrônico, alguma coisa, carro, motocicleta, está escrito produzido no Polo Industrial de Manaus. Você tem aquela garça voando, certo? Como é que eles criaram aquilo? Através de incentivos governamentais, tais como baixos impostos, terrenos baratos, até mesmo doando terrenos. É assim até hoje. Muitos municípios, muitos estados, muitos países brigam por empresas transnacionais para que elas coloquem uma filial no seu país, incentivando o quê? Incentivos governamentais, como esses que eu citei também. Essas empresas buscam mão de obra barata, oferta de matéria-prima, entre outras coisas. Enfim, passa o tempo dos militares, nós vamos entrar, vamos dizer assim, na década de 1990, pós-Guerra Fria. Vitória capitalista, expansão do capitalismo, obviamente. O que comanda o Brasil ali, basicamente? Comanda o seguinte, o que a gente denomina de privatizações. Privatizações é tu vender uma empresa de capital estatal para o capital privado. Exemplo, Vale do Rio Doce, feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Voltando lá nos militares, por que isso meio que aconteceu? Seguinte, os militares eles desenvolveram bastante o Brasil na primeira ali, década, meados dos anos 60, 70, que eles tiveram poder, que é conhecido como um milagre econômico, que através de empréstimos eles acabaram investindo no Brasil, construindo, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, entre muitas coisas. Depois nós temos a década perdida ali, os anos 80, ali basicamente, os últimos anos do período, onde a dívida externa do Brasil quadruplicou e nós temos a questão ali de inflação, a questão de crise econômica, depois tem o Plano Real,
junto nos anos 90, junto com as privatizações. Entra os anos 2000. Algumas coisas a gente tem que mencionar sobre os anos 2000, tá? Continua ali uma política de descentralização da indústria, através basicamente de incentivos governamentais, para que essas indústrias ocupem então a região Nordeste. Fato. Nós temos uma queda nas privatizações bastante elevada, criação de outras empresas estatais, e o que nós vamos ter então, quando a gente fala de indústria, é o tripé industrial. Ou seja, são 3 fontes de questão industrial. Nós temos a indústria estatal, que é do Estado, nós temos a indústria de capital estrangeiro, que são as transnacionais, ou seja, empresas de outros países que vêm para o Brasil, e as empresas de capital interno, pessoas do Brasil que têm o seu negócio, por exemplo. Certo? O que uma indústria ela sempre vai procurar? São 4 coisinhas basicamente. Mão de obra, mais barato possível. Oferta de matéria-prima, super importante, porque tu não precisa estar importando e isso é custo. Incentivos governamentais, como eu já citei, e também o quê? Estrutura. Infraestrutura. Certo? É a infraestrutura que está aqui. Mercado consumidor, não podemos esquecer disso. Não adianta produzir e não ter mercado consumidor. Então entra ali, vamos lá falar. Eu acho que dá 4 ou 5. Tá, vamos lá. Infraestrutura, gente. Bom, estrada, basicamente, com bom fluxo de trânsito. Nada de problema de mobilidade urbana, trânsito, só que não é o caso do Brasil. Um custo barato, que também não é o caso do Brasil, certo? Uma estrutura de aeroportos e portos, que também o Brasil deixa a desejar. Enfim, o Brasil ele vai no passado ter as ferrovias como grande foco. Hoje são as rodovias. Então, ferrovia e rodovia são transportes terrestres. Quando uma rodovia vai em sentido norte-sul, ela tem o número 1 na frente. Quando ela vai de leste para oeste ou de leste para oeste, ela tem o número 2 na frente. Quando ela vai do sudeste, tá lá no sudeste, para o noroeste ou do nordeste para o sudoeste, assim na diagonal, que são as rodovias diagonais, ela tem o número 3. Quando ela faz uma volta assim, fazer a volta, vamos lá. Certo? Que número que você acha que é? 4. Quando ela liga uma cidade a outra, é o 0. Estou falando em rodovias federais, né? Continuando. O preço é muito alto porque o que a gente mais usa é o transporte rodoviário, tá? Custo de caminhão, combustível, pedágio, acidentes, isso tudo eleva o produto. Mas o Brasil não sobrevive só de rodovia. Tem a ferrovia, eles estão querendo planejar fazer a ferrovia Norte-Sul. Então há anos já gastaram bilhões, muita corrupção, canalice. Nós também temos o transporte aéreo, basicamente para turistas, porque ele é um dos mais caros. E o Brasil tem uma matriz de transporte que poderia usar mais dos seus rios, já que nós temos inúmeros rios, que seriam então as hidrovias, uma via de fluxo marítimo, interno, lógico, marítimo a gente liga ali para o oceano, mas o nome mais correto seria aquaviário. É uma linha onde o transporte de cargas é mais viável. Uma grande embarcação poderia tirar ali cerca de 14 mil caminhões da rua, tá? Então, indústria, infraestrutura, transportes, era isso aí, tamo junto, forte abraço, segue aí, comenta aí embaixo e tamo junto, de novo.